eu sou a Tainara e hoje eu vou conversar com vocês sobre Uma Anedota Infame de Dostoiévski. Mais uma novelinha russa por aqui, e novela, para quem não sabe, estaria ali entre o conto e entre o romance. Não tão curta quanto um conto e não tão longa quanto o romance. Há outros aspectos também que os diferenciam, mas podemos pensar que o principal seria esse. Dito isso, é uma leitura bem rápida que você pode fazer aí até mesmo de repente em um dia, porque é um livro curtíssimo e é uma história bem intrigante que vai gerar ali um forte estranhamento no leitor. Então esse leitor ele se sente angustiado, ele se sente ali mal com isso, mas ele não consegue largar a história, porque ele precisa saber como isso vai se desenrolar. Qual vai ser o desfecho dessa história tão inusitada, tão ímpar, tão única? Bom, este livro foi publicado primeiramente em 1862, em capítulos, em partes, portanto, na revista Tempo, uma revista que era administrada pelo próprio Dostoiévski com seu irmão. Uma curiosidade é que esse livro foi publicado no mesmo ano que Memórias da Casa dos Mortos, ou seja, Dostoiévski estava aí numa produção bastante frenética. E sobre o Dostoiévski, particularmente falando, o autor deste livro, eu acho que dispensa comentários, não é mesmo? Acredito que todo mundo já tem uma ideia, mais ou menos, da sua biografia, mas vamos ressaltar aí o básico. Dostoiévski é um dos maiores clássicos, não apenas da literatura russa, mas também da literatura mundial. É muito conhecido aqui no Brasil, ao lado de Tolstói, por exemplo, de Turgenev, mas ele não é o mais famoso da Rússia, e já fica uma curiosidade para vocês. E eu realço isso porque muitos brasileiros se surpreendem quando ficam sabendo disso, mas ele também é muito reconhecido por lá, não se preocupem. O Dostoiévski, que nasce então em Moscou no ano de 1821 e falece no ano de 1881. Ele foi condenado a 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria, e lá ele também vivenciou toda essa experiência da decadência, toda essa experiência de quase morte, porque eram realmente trabalhos muito pesados, e ele sentia que ele iria morrer ali. Tudo isso também serviu como material para ele em outros livros, inclusive Crime e Castigo, que nós temos aqui já a resenha dele, no qual nós também vamos ter um personagem que vai ser condenado aos mesmos trabalhos que o próprio Dostoiévski passou. Ele que também é autor de Memórias do Subsolo, um livro que eu amo, que eu li antes de ter canal e que eu pretendo ler novamente e trazer uma resenha para vocês. Bom, mas antes de irmos à resenha e aos meus comentários críticos sobre a história, vamos conhecer um pouco da minha edição, que é uma edição que eu recomendo demais. Ela é da LPM. Conheci a sinopse dela e já me interessei de cara, e também porque ela tem uma tradução ali muito boa. Então a tradutora é realmente especializada nessa área, faz uma tradução direta do russo para o português, que é algo que eu valorizo bastante. Eu achei a tradução dela ótima, com notas de rodapé, mantendo ali algumas expressões em francês que o Dostoiévski utiliza no original russo e comentando ali sobre elas. E é um ótimo custo-benefício também, tendo em vista que ele faz parte dessa coleção mais econômica, que é a coleção 96 páginas. A história não tem bem 96 páginas, porque a gente tem ali geralmente a folha de rosto, aquela folha bibliográfica, aquela folha final, que geralmente é uma folha com os títulos dos outros livros da coleção. A tradutora, então, que é a Poliana Ramos, para quem também quiser buscar outras traduções dela. E agora sim, vamos comentar sobre a sinopse deste livro. O nosso protagonista dessa história é Ivan Ilitch. Sim, ele tem o mesmo nome daquele personagem super famoso do Tolstói, que é o Ivan Ilitch do livro A Morte de Ivan Ilitch, outra novela incrível, que se você não conhece, eu sugiro que você assista a minha resenha que eu fiz daquele livro. Vou deixar o link pra vocês nos comentários. Depois vá lê-lo também, né, porque é incrível. Mas esse aqui é outro Ivan Ilitch, tá? Não vamos confundir. Mas este Ivan Ilitch, curiosamente, também tem um cargo de alto nível ali, dentro daquela hierarquia social russa de vários cargos de funcionários públicos. E esse Ivan Ilitch, ele está ali de início em um jantar com um superior dele, e mais um outro homem que é mais ou menos do mesmo nível que ele nessa hierarquia. Estão os três comemorando, então, o aniversário deste homem que é o superior do Ivan e do seu colega, do Simon. E o Ivan, ele apresenta ali algumas ideias para esses dois homens, só que esses homens, eles de certa forma debocham das ideias do Ivan Ilitch, e o Ivan, ele fica ali com o ego extremamente ferido diante disso. E logo após o jantar ele decide ir diretamente embora. Só que então o motorista dele havia sumido,
foi para outro lugar, então o Ivan Ilitch tem que ir a pé para casa. Na verdade, ele poderia mandar chamar o motorista, ele poderia esperar um pouco o motorista, mas ele já decide ir a pé como uma espécie de punição desse motorista, porque a gente percebe que só de descobrir que o senhor Ivan Ilitch foi a pé, esse motorista já saberia que ele se deu mal. O Ivan já vai a pé com o intuito de fazer o seu motorista se sentir mal. E andando ali na rua, um pouco aborrecido, porque ele fica bastante ressentido diante da recepção das suas ideias por meio desses seus colegas, que não são amigos, digamos assim, porque a gente sabe que tem toda aquela questão da máscara social, de se reunir por conveniência, nenhum ali gostava muito do outro, mas tudo bem. Diante disso, desses pensamentos, ele vê ali uma casa com algumas luzes, uma música alta e pergunta para um policial próximo o que é que estava se passando ali. E esse policial conta que era o casamento do Pseudoninov. O Pseudoninov, ele é um subordinado do Ivan Ilitch, ou seja, ele está abaixo do cargo do Ivan Ilitch, bem abaixo, aliás, diga-se de passagem, nessa hierarquia. Então ele era muito pobre, vinha de uma família ali extremamente humilde, e o Ivan Ilitch tem uma ideia que de início ele achou que era uma ideia brilhante. Ele iria então nesse casamento, que ele não foi convidado, né? Imagina, não é uma questão de ofensa ele não ter sido convidado, né? Seria uma ofensa, na verdade, esse empregado achar que ele teria alguma moral para convidar o Ivan Ilitch, digamos assim. Mas o Ivan decide ir a esse casamento como uma forma de prestar ali uma homenagem ao noivo, de honrar esse noivo e sua noiva com a sua presença. Então nós vemos um personagem que tem um ego extremamente inflado, só que mais do que isso, ele não quer ir lá apenas para dar os seus parabéns e tudo mais. Não, ele quer ir lá para que ele receba os parabéns, de ele ter tido essa atitude tão nobre, para que ele seja elevado. De certa forma, é uma tentativa de ele acariciar o seu ego, que acabou de ser ali bastante afetado nesse jantar com seus amigos, entre aspas. E nesse momento da leitura você fica assim extremamente enojado, você sente certa repulsa por esse ser, esse Ivan Ilitch, porque ele está querendo ir a um casamento de outra pessoa, que é o momento do brilho dessa outra pessoa, para ele ser o destaque. Para ele ser o centro das atenções, ele também superestima essa sua presença. Ele se coloca num patamar, assim, muito acima dos outros. E aí nós vemos um grande desprezo que ele tem por essa classe economicamente inferior. Porque ele não gosta do funcionário dele, esse funcionário também não gosta dele, eles são homens que nem se falam direito, então não há um outro motivo para ele ir lá. E é muito divertido, ao mesmo tempo que é angustiante, a forma como essa narrativa ela vai se construindo, porque o Dostoiévski, ele coloca elementos muito aleatórios na história para construí-la. Eu vou ler aqui um trecho para vocês de algo que eu achei totalmente inusitado, porque é como se o leitor tivesse lendo aquela narrativa, de acordo com o que se espera ali, mais ou menos, e de repente surge um elemento totalmente do nada, novo, assim. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Esse trecho é uma descrição do sogro do Pseudoninov, então esse noivo ali que estava se casando, e ele tinha um sogro bastante peculiar, um sogro que era muito mau, que adorava atormentar as pessoas, e há uma descrição aqui, então, desse sogro. Seu único prazer consistia em implicar com todas aquelas infelizes parasitas, xingá-las a todo e qualquer minuto. No caso, as mulheres da sua família, suas tias, suas irmãs, suas filhas, sua esposa. Embora nenhuma, nem mesmo sua mulher, que nascera com uma doença dentária, ousasse retrucá-lo. Tipo, o que tem a ver a doença dentária aqui? E ele nem explica essa doença dentária, ela não tem o menor sentido dentro da narrativa, entende? Então é um elemento inusitado que ele coloca. E é engraçado que dias atrás eu havia lido uma notícia sobre o fim do casamento da Gisele, essa grande modelo brasileira, e a manchete trazia algo como: Gisele e seu marido de 1,93 m se separam. E aí todo mundo nos comentários estava lá, como assim? O que isso tem a ver? O que ele ter 1,93 m tem a ver com o assunto? Por que você colocou essa informação tão desnecessária aqui? E vejam só, é um recurso que era utilizado por Dostoiévski, que é isso de trazer algo verossímil, isto é, algo que passa certa veracidade, e que mesmo assim é algo inusitado e que chama o leitor para a história.
Bom, e aqui, logo quando o Ivan Ilitch chegou lá, então, nesse casamento, havia um general que se chamava Akin, e esse general, ele era de um cargo abaixo do cargo do Ivan Ilitch, mas ainda assim era um cargo renomado, e aí ele tenta conversar com esse general, a fim de não sentir todo aquele constrangimento das pessoas em silêncio, olhando, mas ele fica com certa raiva disso, porque ele esperava que ele chegando ali, o Pseudoninov iria se ajoelhar a ele, agradecer totalmente a sua presença, dizer muito obrigada pela sua ilustre e notável presença, o quanto isso é importante para nós e tudo mais, que as pessoas iriam aplaudir esse gesto nobre dele, nada disso acontece, todo mundo fica em silêncio. Então, de início, ele fica com ódio desse silêncio. E aos poucos, as pessoas começam a voltar ao normal, a agir como se ele não estivesse ali, e aí ele se sente incomodado do mesmo jeito, porque ele pensa, como que essas pessoas, elas começam a agir desse jeito, como se eu, um homem tão importante, não estivesse aqui assistindo a isso. Porque as pessoas estavam comemorando, estavam felizes, conversando uma com as outras, ignorando essa presença. De início, ele achava que as pessoas não estavam falando com ele só porque ele era esse ser incrível que estava ali e elas estavam com vergonha. Só que a partir do momento que elas passam a comemorar ali o casamento como se ele não estivesse ali, ele vê que na verdade elas não estavam conversando com ele porque a maioria delas não estava nem aí para ele. E nós vemos então com isso que todo mundo tem uma necessidade de aprovação. Até aquele que se sente superior, ele quer uma necessidade de aprovação daqueles que ele julga inferior. Isso aparece aqui fortemente, é uma grande reflexão que o livro traz também. E outra coisa bem pertinente da gente analisar é que uma das ideias que o Ivan Ilitch sugere lá naquele jantar inicial que ele tem com o seu superior, com o seu colega, é que deveria se olhar para essas classes mais baixas com um certo olhar de igualdade, tentando incluí-las, algo assim. Ele não diz exatamente isso, mas ele tenta sugerir uma ideia parecida, só que seus colegas não dão corda, cortam ele logo no início, por isso que ele fica bastante ferido. Então, um dos intuitos também que ele tem de ir nesse casamento é falar que ele, enquanto esse grande homem, também pensa naqueles que estão ali, naqueles pobres que estão ali. Só que a gente vê que isso é uma grande hipocrisia, porque no momento que ele está nesse casamento, ele sente nojo daquelas pessoas, da comida que elas comem, da bebida que elas bebem, da forma com que elas dançam, das palavras que elas falam. Aqui, inclusive, uma parte dedicada a essas conversas, essas palavras da população, essas variações linguísticas que as pessoas, em vez de falar tal palavra, falam de tal jeito, porque acreditam que esse tal jeito é o certo e desconhecem a forma da norma culta. Eu gostei muito dessa parte, né, porque estudei linguística na faculdade, então pra mim é sempre muito interessante essa questão da variação linguística. E é legal que em determinado ponto aqui a história tem uma virada. Não porque vai acontecer uma reviravolta, algo assim mirabolante, não. É uma virada ali de foco narrativo, porque se por um momento a gente acompanha o Ivan Ilitch, por outro, a gente vai acompanhar o Pseudoninov. Então, a gente vai ter ali um conhecimento, algumas informações, desde quando ele era pequeno, quando ele era jovem, quando ele foi crescendo, as dificuldades que ele enfrentou e enfrenta, e foca ali nesse momento do agora, das dificuldades que ele está enfrentando agora, inclusive para comprar a champanhe que o Ivan Ilitch está tomando. Porque quando eles percebem que o Ivan Ilitch, esse chefe ali, estava presente, ele junta ali o dinheirinho da galera, tenta o máximo pedir ali um pouquinho para cada um para comprar uma champanhe para o Ivan Ilitch. O Ivan Ilitch não sabe disso, né? Ele simplesmente recebe essa champanhe que ele toma, assim, bastante, ele fica bastante bêbado depois, mas ele desvaloriza isso, inclusive ele debocha dessa champanhe internamente, mentalmente. Então a gente vai acompanhar esses dois lados da história, o lado do Pseudoninov, que deu duro para conseguir comprar aquilo para o Ivan Ilitch, e o lado do Ivan Ilitch, que chegou ali totalmente do nada e que está tomando isso, que está falando mal disso, que está consumindo. Então essa parte ali é bem forte, é bem impactante também. E eu acho brilhante como Dostoiévski ele consegue colocar tantas coisas dentro de um livro de poucas páginas. Nós vemos aí a questão do humor, com esses elementos aleatórios que ele coloca no meio da narrativa, essa questão da tristeza, quando a gente tem esse contato com a vida do Pseudoninov antes, a questão da agonia, da angústia diante dessa presença inusitada, do comportamento das pessoas ao redor do Ivan. E o desenrolar dessa história, ele é incrível. Eu não vou contar pra vocês o que acontece depois, mas o que eu posso dizer é que o Ivan Ilitch, ele chega achando
que a anedota que se contará da sua presença nessa festa é a anedota de quando o grande Ivan Ilitch se fez presente no casamento do humilde Pseudoninov, que Pseudoninov contaria isso para seus netos, contaria isso no seu trabalho, e todos admirariam essa nobreza do Ivan Ilitch. Só que a anedota que se conta dessa presença dele será outra, será uma anedota infame. E aí vocês precisam ler o livro para conhecê-la com mais profundidade. E é isso, espero que tenham gostado da resenha. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, ativem as notificações e vejo vocês no próximo vídeo por aqui. E também deixarei nos comentários e na descrição deste vídeo outras dicas de resenhas de literatura russa que eu já fiz por aqui.